Das pessoas têm intolerância ao leite hoje em dia. E isso também está sendo, digamos assim, explicado porque o leite em caixinha não é o mesmo leite dos tempos antigos, onde a gente tirava da vaca e utilizava. E o leite em caixinha, ele tem peróxido de hidrogênio, ele tem um pouco de substâncias químicas que nós não temos acesso. A médica explica que, ao contrário das pessoas com algum tipo de intolerância que apresentam problemas no estômago e intestino, nas pessoas alérgicas, a ingestão desses alimentos pode levar à morte e as crianças são as maiores vítimas. Se eu tenho uma alergia por crustáceo, uma alergia a leite, eu posso morrer com aquela alergia muito rapidamente. Pode evoluir para um choque anafilático em 15 minutos, antes de dar tempo de sair do local onde se está e chegar num hospital para ser atendido. Em casos como estes, só resta ter certeza do que pode ou não ir à mesa. Foi pensando nisso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou regras claras e em linguagem simples para a rotulagem dos alimentos. As embalagens devem mostrar todos os ingredientes dos produtos industrializados, com destaque para os alergênicos. A medida foi um alívio para Daniela e outras milhares de famílias em todo o país, que criaram um movimento Põe no Rótulo para ter direito a essas informações. Não tem nenhuma condição de saber o que é carboximetilcelulose sódica, goma xantana, acidulante cítrico. Não tinha escrito em nenhum lugar que depois da resolução tem alérgicos, 2 pontos. Pode conter ovo, soja, trigo, centeio, cevada e aveia. Em português, qualquer pessoa consegue entender se pode comer esse produto ou não. Doutora, vamos falar então um pouquinho dos rótulos. Desde 2016, a Anvisa, determinou que eles fossem mais claros, mais precisos em relação às informações dos produtos alergênicos. Na sua opinião, esse foi um passo importante para esclarecer para o alérgico o que ele está consumindo? Um passo muito importante, tanto para nós médicos alergistas, quanto para os pacientes. Porque às vezes os pacientes falam, doutora, eu não estou ingerindo nada e estou tendo as reações. Mas às vezes existiam traços, desses alimentos alergênicos que não estavam no rótulo. E segundo, às vezes esses alimentos eram processados ou manipulados próximo de alimentos alergênicos. Então, às vezes, para cortar um presunto, era na mesma máquina que cortava um queijo. Então, isso realmente foi um passo decisivo para a gente controlar melhor os nossos pacientes que têm alergias alimentares e até para o próprio paciente, para ele não ingerir algum alimento que às vezes ele não sabia o nome. Às vezes estava escrito caseína, mas ele não sabia que caseína é o leite de vaca. Então, foi um passo decisivo tanto para nós médicos alergistas quanto para os nossos pacientes com alergias alimentares. E era um clamor vindo da própria sociedade, Teve até aquele movimento Põe no Rótulo. Põe no Rótulo. A nossa sociedade de alergia e imunologia, nós batalhamos muito por causa disso e realmente foi uma vitória para todos, tanto para os nossos pacientes quanto para nós especialistas em alergia. E agora, em 2017, uma nova resolução da Anvisa foi aprovada e entra em vigor em 2019. O que quer dizer que, além de informar com clareza o que contém determinado alimento, os rótulos vão ter que trazer o teor da lactose nos produtos. Confira aí na reportagem produzida pela TVNBR. Na geladeira da Cida só entra produtos sem lactose. Aqui, quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem, só que é lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. O que o mercado oferece em termos de produto é muito pouco.
Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado desce mais consciente, seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha umas gôndolas, que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para o consumidor, né? Até então não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição "contém lactose". A expressão "contém lactose" no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão "baixo teor de lactose" nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição "zero lactose". Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Os fabricantes terão 2 anos para se adaptar às novas regras, que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil às vezes a gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente. Então, doutora, a tendência com essas regras, novas regras da Anvisa, é que os rótulos se tornem cada vez mais transparentes, mais claros para o consumidor? Exatamente. Então, essa é a nova tendência da Anvisa. Então, essa rotulagem de todos os ingredientes que contém nas embalagens. Então, antes a letrinha era bem pequenininha. Então, a gente tinha que levar uma lupa. E hoje não. Com essa regulamentação, a letra tem que ser de um tamanho maior para que realmente qualquer paciente que tenha alergias alimentares ou intolerância à lactose possa ser de fácil acesso a esses pacientes. Agora, a lactose tem aparecido aí como uma das grandes vilãs, né? Na verdade, a lactose é o açúcar do leite, né? Explica pra gente a diferença entre a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, e a alergia à proteína do leite, doutora. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação adversa que é mediada pelo nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele reconhece como a proteína do leite como alergênica, estranha. E com isso os pacientes vão ter as manifestações clínicas. Agora, a intolerância não. É uma reação adversa também, só por um defeito metabólico. O paciente ele não dá conta de quebrar o açúcar do leite. Então, daí, não existe o que a gente ouve muito, alergia à lactose. A gente não tem alergia ao açúcar, como, por exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite. A gente tem alergia a proteínas alimentares. Então, daí a grande diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. E nós temos a diferença em relação também às manifestações clínicas, o seu diagnóstico e o seu tratamento. Agora, para a gente falar rapidamente, qual seria uma alternativa para uma pessoa alérgica à proteína do leite? Que tipo de leite ele poderia consumir? Então, assim, se for uma criança pequena que tem uma alergia grave, então ele tem sangramento intestinal, ele tem, às vezes, empola o corpo, que a gente chama de urticária, às vezes um angedema. A gente sempre tem umas fórmulas infantis que é de quebras da proteína do leite de vaca. Então, hoje a gente tem várias fórmulas de leite extensamente hidrolisado, parcialmente hidrolisado, mas se ele realmente for alérgico à proteína do leite de vaca, às vezes esses leites, eles não vão servir para esse paciente. Então, hoje a gente tem os leites de aminoácidos, mas só para um grupo de pacientes que realmente têm alergias graves à proteína do leite de vaca. E acima de 6 meses, a gente pode ter o leite de soja. O leite de soja é um substituto bom, dependendo do caso, se ele não tiver também uma reação também com a soja, um substituto bom para os pacientes que têm alergia ao leite de vaca. Bom, doutora, como é feito o diagnóstico de uma alergia alimentar? É feito por exames de laboratório, testes clínicos, como funciona?
O diagnóstico de alergia alimentar é feito primeiramente com uma minuciosa história clínica. Então, nós vamos ver quais são as queixas do nosso paciente. Se o paciente empola o corpo, então é o que a gente chama de urticária. Se ele incha, é o que a gente chama de angedema. Se o paciente tem alergias nas dobras, é a dermatite atópica e outros tipos de sintomas alérgicos. E segundo, o exame físico do paciente, se ele tem alguma manifestação na pele, certo? E o terceiro, nós temos então os testes diagnósticos. Então, primeiramente, o teste de alergia, que de reação de leitura imediata, que é um teste na pele, onde em 20 minutos a gente já vai saber se o paciente já tem alergia a algum tipo de alimento e até a outros tipos de alérgenos, inalantes. E a gente pode também lançar mão de exames laboratoriais. Aquele paciente que está cheio de lesões, que não pode suspender o antialérgico, nesse paciente a gente vai ter que lançar mão dos exames laboratoriais. Agora, o que muita gente quer saber, doutora, a alergia alimentar tem cura? Na verdade, a gente não gosta muito de usar esse termo. Por quê? O paciente que tem alergia alimentar, ele pode tolerar com o passar dos anos. Então, eu não posso rotular um paciente que tem alergia alimentar para o resto da vida. Então, de 6 meses, o ideal seria que a gente fizesse exames desse paciente, até exames de provocação, para a gente realmente saber se esse paciente mantém com alergias alimentares. Nós sabemos que nas crianças, principalmente o leite de vaca, o ovo, soja e trigo, geralmente eles podem desaparecer na primeira infância. Nós temos muitos estudos mostrando que às vezes pacientes que mantêm essas alergias alimentares até na adolescência, esse paciente, e não dizer que está para o resto da de um médico, né? Exatamente. Em alergia e imunologia. Sintomas da alergia. Preparados por você mesmo ou pessoas próximas. Cuidado com a comida vendida na rua. Na dúvida em relação aos ingredientes ao preparo, não coma. Ler o rótulo sempre antes de consumir o alimento, pois as informações podem ter mudado. Ao comprar carnes ou frios, cuidado com a contaminação cruzada, traços de outros alimentos que podem ter se misturado no processo de embalagem. Cuidado redobrado com crianças. Informe a escola, os parentes e os amigos de qualquer restrição alimentar que elas tenham. Caso tenha um bebê alérgico, procure um profissional de saúde para elaborar uma dieta adequada. Bom, doutora, a gente tem visto aqui ao longo do programa, nas reportagens, que uma das grandes preocupações é com as crianças, né, em termos de alergia alimentar. Desde muito cedo, as crianças podem desenvolver essa alergia. Qual é a hora de procurar um médico? Qual o principal sinal de alerta para os pais? Então, uma criança que ainda está sendo amamentada ao seio e às vezes apresenta sangramento nas fezes. Então, esse pode ser o primeiro sinal de uma alergia alimentar. Então, daí tem que procurar um especialista de alergia e imunologia para fazer o correto diagnóstico. Então, tem pacientes que apresentam lesões em dobras, que a gente chama de dermatite atópica, de moderadas a graves, que pode estar relacionado com alergias alimentares. Tem pacientes que apresentam essas empolações no corpo, ou às vezes inchaços, e esse paciente pode ter alergia alimentar. Então, tem pacientes que sempre comeram camarão um dia. A gente vai ter que pensar. Falando mais um pouquinho sobre as crianças, é possível que a mãe, enquanto gestante, evite algum tipo de alimento para evitar que o filho nasça com alergia alimentar, ou não tem uma relação? A culpa não é da alimentação da mãe? Então, existem vários trabalhos acerca disso, mas nenhum conclusivo. Então, hoje a orientação é saudável. Primeiras semanas de vida, se ela tá alguma alteração, seria que alergia. Agora falando um pouquinho ao da alergia. Primeiramente, nós temos que fazer uma história clínica minuciosa para saber quais
paciente apresenta. Então, se é aquele paciente que tem as queixas, muitos gases, diarreia, aí a gente vai pensar teste do ar respirado, para a gente ver quanto de ar hidrogênio que está sendo liberado pelo paciente que tem a intolerância à lactose. Esse é o melhor teste. Então, hoje nós já temos medicações à base de lactase, que o paciente, antes de ingerir leite de vaca e derivados, ele ingere essa enzima e com isso ele pode se alimentar, né, adequadamente com o seu leite de vaca, o seu derivado. Uma contraindicação da lactase? A princípio não. Muito intolerantes, que às vezes mesmo ingerindo a lactase, certo? Então, daí a rotulagem dos alimentos são muito fala de intoxicação alimentar, não é nem alergia